Fala galera, bem-vindo a mais um programa, mais um From Brasil Podcast. Galera, só pra lembrar, a gente não tem a ideia de fazer com que você mude de ideia, que você queira vir morar nos Estados Unidos ou qualquer outro país. A nossa única ideia aqui é de trazer e contar pra vocês histórias reais, de pessoas reais e vidas reais, porque daí dessa forma você consegue, né, toda semana a gente está trazendo conteúdo novo e pessoas diferentes, então você consegue dar uma analisada, olhar e tal, e ver o que cada uma pessoa fez, ou a decisão que ela tomou, ou o que motivou ela a querer morar em outro país. Essa é a nossa ideia. E galera, não esquece de compartilhar, manda para amigo, manda para o parente, curte lá, né, deixa o like lá, vai lá também no nosso Instagram, que é o From Brasil Podcast. Toda semana a gente está com conteúdo novo, botando um vídeo por semana, então se vocês ativarem lá o sininho e tal, vai estar ajudando a gente pra caramba, que ajuda o YouTube também, tá mandando, né, os vídeos para as outras pessoas e tal, tá mandando para você também. Então é isso. Eu sei que essa parte é meio chata, mas a gente precisa fazer, tem que pedir aquele jabá, não tem jeito. E é isso. Então, pra gente começar sem muito mais delongas, sem muito mais conversa aqui, enrolação, Júnior, obrigado, irmão. Queria te agradecer primeiro por você estar aqui com a gente, né? Eu que agradeço. A gente sabe que, correria e tal, um monte de coisa pra fazer, um monte de coisa pra resolver. E você parou hoje pra estar gravando com a gente e tal. E a gente tava conversando aqui, batendo papo antes já falamos pra caramba de vários assuntos e tal. Então, assim, acaba que é bom também, porque além da gente estar gravando o programa, a gente também, enfim, troca ideia, divide assunto, divide experiência. A gente bateu vários assuntos ali, conversamos, né, sobre coisas que você tem planejado pro teu futuro e tal. Isso é legal pra caramba, porque acaba fazendo com que a gente também possa pensar também mais um pouquinho na vida, o que fazer e tal. Então, enfim, além da tua disponibilidade de estar aqui com a gente, te agradeço também pelo bate-papo bom, pela boa conversa e tal. E agora vamos gravar o podcast pra gente poder entregar um pouco desse conteúdo pra galera que tá em casa. Então tá, eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui com vocês têm feito um trabalho muito bom. Valeu. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo podcast. Valeu, irmão, obrigado. E cara, pra gente iniciar, né, começar pelo começo, porque o nosso Brasil é muito grande, né, muito rico, gente pra tudo quanto é lado, todo lugar. E aqui, não diferente disso, a gente vai encontrar brasileiro também de vários locais diferentes do Brasil, né. Então só pra gente introduzir, começar um pouquinho a conversa, tu pode falar pra gente um pouquinho de onde você era do Brasil, onde você morava, tua região ali e tal, pra galera te conhecer mais, a gente também entender um pouquinho melhor? Eu sou de uma cidade chamada Balneário Rincão, que é no sul de Santa Catarina, uma pequena cidade lá, uma cidade linda, mas bem pequena, uma cidade nova também, mas bem abençoada, bem linda. Eu sou de lá. Falo com muito orgulho que eu sou marisqueiro, que é o que a gente chama lá. Ah, maneiro. E só pra eu não pagar mico aqui de novo, Balneário Rincão não tem nada a ver com Balneário Camboriú. Não, é longe. É longe, né? Porque falou balneário, no outro programa que eu gravei aqui, eu fui falar, o rapaz onde ele morou no Brasil ele era do Mato Grosso do Sul. E cara, eu fiz uma confusão na minha cabeça, cismei que Mato Grosso do Sul era Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul nem no Sul é. E cara, fiz uma confusão danada, cara, que vergonha, né? Brasileiro, não conhecer nem as regiões do teu próprio país. Mas como tu só falou Balneário Rincão, né, uma cidade próxima de Santa Catarina, né? Não, é no sul de Santa Catarina. No sul de Santa Catarina. É, uma cidade próxima, que é bem conhecida, é Criciúma. Perto de Criciúma. É. Tem até o time de futebol e tal. Tem até o time de futebol, Então dá pra dar uma referência melhor, né? Tanto pra eu saber onde é... Porque é bem verdade, né, cara, que por mais que, tu é brasileiro e tal, não, mas eu te falo aqui em uma mão somente os estados do Brasil que eu visitei. Então, assim, por mais que a gente seja brasileiro, morasse no Brasil, a gente não tem a oportunidade de estar viajando o tempo inteiro. Então, eu conheci, sei lá, Rio, São Paulo, Minas e Curitiba foi onde eu fui. Né? Em uma mão deu pra contar, ainda sobrou espaço. Então, assim, a gente não conhece muito do Brasil, infelizmente, né? Bom seria, o Brasil lindo pra caramba, grande pra caramba, se a gente... O Brasil também é um país continental, né? De tamanho, né? Exato, então, pra gente conhecer tudo é bem difícil. Então, nem adianta, né? Eu tô perguntando porque realmente eu não conheço 100% do Brasil, então... Mas só pra não pagar mico, eu perguntei um pouquinho melhor onde ficava ali pra ter uma referência melhor. E, cara, o que tu fazia lá no Brasil antes de vir pra cá, morar nos Estados Unidos? Assim como aqui, no Brasil eu já fiz de tudo, né? De empresário a encanador, auxiliar de pedreiro, maneiro. tudo. Eu já fiz de tudo. Mas antes de eu sair daqui, eu trabalhava num escritório de documento de carro.
tipo, sei lá, despachante? Despachante, era um despachante. O escritório de despachante. Porque lá no Rio despachante. chama de despachante, o cara que mexe com a documentação dos carros ali e tal, resolve pra você. Eu trabalhava num escritório de despachante. E daí trabalhei, já fiz de tudo, né? Mas trabalhei lá em dois anos nesse escritório até vir pra cá. Foi a última coisa que você tava fazendo antes de vir, né? É. E daí, pô, a gente sabe que tem brasileiro, por exemplo, eu tenho um primo que mora em Portugal, né? Tenho um conhecido que mora em Portugal também e tal. Minha mãe, por exemplo, tava morando em Portugal, agora tá morando na Holanda, tá morando em Amsterdã, né, e tal. Então, assim, a gente sabe que brasileiro tem espalhado pelo mundo todo. Por que você escolheu Estados Unidos? Como é que surgiu essa ideia de Estados Unidos? Lá na minha cidade tinha bastante pessoas que já haviam morado aqui e que moram aqui, né? Que são da minha cidade. Então a gente já tinha uma certa referência, né? E também eu já tive primos que moravam aqui e tal, e que voltaram. E eles foram até uma ponte para mim estar aqui. Então essa é a razão de eu escolher Canérica e de eu vir para os Estados Unidos, e não para outro país. Porque já tinha uma referência. Eu ia até te perguntar isso, porque, cara, se bem que para vocês lá do Sul, né? Agora tô até pensando para falar duas vezes, pra lembrando se Santa Catarina é no Sul mesmo. Para vocês lá do Sul, Canérica, eu penso que nem é tão ruim assim em relação ao clima. Porque vocês já vivem algo parecido lá no invernozinho um pouquinho mais rigoroso, claro, se comparado com o Rio, né? Não se comparado com aqui, porque, caramba, aqui a gente sabe que o inverno pega mais um pouquinho. Mas comparado com o Rio, lá no sul faz mais frio, né? Vamos dizer assim. Faz mais frio, isso. E daí isso que eu ia te perguntar, se Canérica tinha alguma influência dessa, ou se realmente foi só por conta de... Mesmo foi uma ponte em relação a pessoas que você já conhecia e tal, algo do tipo, né? Foi onde nós tínhamos conhecido. Claro que o clima aqui, não vou dizer que é semelhante, porque o frio aqui é muito mais rígido que no sul, né? Mas uma coisa que Canérica tem, que tem também no sul, é as 4 estações bem definidas. Bem marcadinho, né, cara? No sul, o verão é bem quente e no inverno é bem frio. Não chega a ser temperaturas negativas. Talvez em algumas serras ou montanhas tu vai experimentar temperaturas negativas. Mas é bem improvável de tu experimentar temperaturas negativas lá. Mas tem as 4 estações bem definidas. Legal, igual aqui. legal. Aqui é bonito pra caramba, né, cara? Aqui o inverno é muito frio e daí também no verão é muito quente, né? Quente. Tudo, eu digo que aqui é tudo na ignorância, né? É verdade. E eu não imaginei isso, porque lá no Rio, pô, faz calor o tempo inteiro, né? Aí quando eu cheguei aqui, o nego falava, não espera chegar o verão que você vai ver, espera chegar o verão. Pô, que verão, cara? Eu tô acostumado com o verão, como... E, cara... É diferente, né? É diferente. Eu não sei explicar o porquê, mas o verão tem dia que, cara, o troço... É insuportável. É insuportável. E chega alerta no nosso telefone, a gente olha assim, cara, não é possível e tal. Eu até tava conversando com... não sei com quem que eu tava falando sobre isso, mas é coisa absurda. Teve uma temporada, acho que nós estamos em 2023, 2022, que em 2021 teve um dia de verão que morreram sei lá quantas pessoas aqui nos Estados Unidos de... mal súbito. Não tô falando assim de 3, 4 pessoas não, tô falando de dezenas de pessoas que morreram ou tava trabalhando fazendo alguma coisa e teve mal súbito, despencou de algum lugar, algumas que realmente passaram mal de calor e morreram por causa disso, outras pessoas morreram porque tava dentro de casa fazendo alguma atividade e por falta de ar. Aí eu falei, caramba, morreu muita gente aqui nos Estados Unidos, e o dobro disso morreu no Canadá, que é mais frio do que aqui, mas que no verão fez mais calor do que aqui também. Morreu um monte de gente no Canadá em um dia por conta de altas temperaturas, né? Aí eu já não sei se é porque a pessoa não está tão acostumada com isso, né? E isso fez com que a pessoa passasse mal dessa forma, né? Um calor extremo, ou se o calor aqui às vezes é castigante dessa forma, né, cara? Coisa que a gente não... Eu trabalhei alguns anos na construção e teve dias do supervisor de toda a obra, assim, mandar nós deixar tudo e ir para casa porque a gente não poderia trabalhar porque a temperatura estava muito alta. Caraca, mano. De ser proibido de continuar a trabalhar, sabe? Cara, porque senão podia acontecer alguma coisa, né? Alguém passar porque daí a probabilidade de ter um mal súbito é pode, grande. Né, cara? Isso porque eu tô falando de Canérica, né? Imagina na Flórida o verão. Não, tem outras cidades que um dia desse acontece um troço desse aqui em cima, tá? Pra cidade que é mais quente. Se essa onda de calor atinge lá também, pode ter certeza que tá bem pior. Né?
Pode falar. Por exemplo, pra mim, que sou do sul, mas eu ainda tenho outro problema, eu sinto muito calor. Então, pra mim, Canérica, o clima de Canérica é perfeito. Eu tenho muita dificuldade no verão, pra trabalhar, pra tudo, muita dificuldade. Dá de ver na mesa, né? Os carioca de moletom, de blusa de frio e eu de camiseta. É verdade. Porque hoje de manhã, o climazinho um pouquinho mais fechado e tal, a gente já pega um moletãozinho dentro de casa, de moletom. O heater no máximo. Tive que até baixar um pouquinho porque já tava ficando quente aqui já, mas é verdade, a gente não é acostumado, né? Lá no Rio, deu 18 graus, tá todo mundo já de meia, moletom e tal, e aqui 18 graus pra gente, sei lá, uma semana atrás, essa semana que passou deu 15 graus, né? Não sei se você se ligou agora, acho que, sei lá, uma semana atrás. Eu acho. Foi. Deu 15 graus, todo mundo já, já é primavera. Eu já tava de camiseta e bermuda já. Exato, a gente já tava porque acostuma, né? Queira ou não queira, a gente acaba acostumando com isso. Colocar ele lá no verão do Rio. Nossa. Não, mas ele tá acostumado com calor também. Ele falou que lá na cidade dele faz bastante calor. Não, faz bastante calor, faz. É, verdade. Mas eu também morava... Balneário Rincão é no litoral, né? Tem praia. Então, como a gente mora próximo da praia, o nosso verão sempre tem um ventinho, assim, que dá mais gostoso, uma amenizada. né? Aquele climazinho de praia, pode Mas crer. quando a gente vai pra cidade vizinha, que é Criciúma, que tem muita mina de carvão, então o sol bate em cima, tem carvão embaixo... É um forno, é um forno. Deve ser um Rio de Janeiro da vida. Já sente aquilo ali, né? Lá no Rio tem alguns bairros bem quentes mesmo, que no verão, cara, é insuportável. E apesar do Rio ter muita praia, né? Alguma cidade um pouquinho mais, algum bairro um pouco mais distante da praia, cara, você não sente brisa, calor nenhum, cara. Não sente brisa, nada que te refresque, né? Cara, fica muito calor, fica aquele troço muito abafado, você não consegue, mal respirar, né? E, cara, você já tinha vindo para os Estados Unidos antes, para você ter alguma referência? Já, eu vim em 2016, quando eu ainda era solteiro. Eu vim solteiro para cá, fiquei 5 meses e depois retornei pro Brasil para casar com a minha esposa, né? Ela me prometeu, eu falei para ela, não tem dinheiro para fazer festa e eu tenho que casar e voltar, que eu não tenho condição de viver no Brasil mais. E ela falou, não, vem que a gente casa sem festa. Me enganou, que não aconteceu. Teve festa. E vem que nós voltamos depois que nós casar. E quando eu retornei, nós casamos em 2017. Demorou meio ano ainda, uns 6 meses para nós casar. E depois ela não queria vir morar aqui. Então, óbvio, agora eu tô casado, eu não sou mais solteiro, não faço mais o que eu quero, então nós conseguimos... Ainda segurar um pouco nós ali e tal. começamos a viver a nossa vida de casado lá, trabalhar, tudo, e só que nós começamos a receber algumas palavras proféticas, Deus começou a falar com nós, que Ele tinha um projeto com nós aqui fora. E eu fui orar e falei com Deus, eu quero ir, eu gostei de morar lá, minha experiência foi boa e eu quero poder viver lá novamente. Mas eu não vou contrariando a minha esposa, tem que ser um desejo dela. E um certo café da manhã, nós tomando café da manhã, ela assim, amor, não sei porquê me bateu a vontade de nós tentar os Estados Unidos, mas eu não sei como é que a gente vai conseguir visto, a nossa renda não é alta e tal. E daí eu falei pra ela, não, o fato de tu querer ir já é um milagre, porque foi o que eu orei, que eu conversei com Deus. E daí eu fiz um acordo com ela, nós vamos tentar o teu visto uma vez só, eu já tinha visto, obviamente, nós vamos tentar o teu visto uma vez só, e se tu ganhar, nós viemos, e se tu não ganhar, nós desistimos. Ela assim, não, fechou. E eu ganhava, eu acho que R$1.500 por mês, ela R$1.200, e muito improvável de ganhar visto, naquela época era muito difícil mesmo, e nós... Casa financiada, na minha casa, minha dívida, né? Não é minha casa, minha vida. Casa financiada. Pelos próximos 30 anos ali. Nós com casa financiada, tudo, não tínhamos carro. E daí nós tentamos uma vez só. Ela teve 3, 4 perguntas, e em 5 minutos ela ganhou o visto. E daí nós decidimos vir. E em 2018 daí nós viemos. Deus respondendo. É verdade. Foi tudo meio miraculoso, assim. Meio não, totalmente, né? Deus abriu a porta de tudo pra gente vir pra cá. E você acha que essa vinda tua antes pros Estados Unidos foi o que de fato te desbloqueou, que fez você querer vir morar aqui definitivo? Eu acredito que sim, porque se eu não tivesse vindo antes e tido a experiência, eu acho que eu não teria a coragem de arriscar com a minha esposa
algo que eu não saberia como seria. Porque, tipo, eu era muito corajoso solteiro, né? Solteiro porque eu durmo em qualquer lugar e como qualquer coisa. Exato. Mas depois que nós casa, é difícil. Porque daí a gente tem que cuidar e tal. Então, eu acho que se eu não tivesse essa experiência antes, eu não viria com ela. Só se Deus descesse do céu e falava, vai. Então, eu acho que foi importantíssimo eu vir antes, solteiro, e pelo menos ter um gostinho, né? Porque 5 meses não dá pra estabilizar, não dá pra fazer nada e tal. Mas foi bom pra ter a experiência. Dá pra ter uma noção, né? Dá pra saber onde você tá pisando, o que você vai fazer. Deus trouxe ele pra espiar a terra. Pra espiar a terra, foi. E, cara, sempre o nosso leque, a nossa comparação é com o Brasil, não tem jeito. Nós somos brasileiros e tal, e a gente sempre faz referência com a cidade que a gente está morando, o bairro que a gente está morando aqui, com a nossa vida que a gente tinha antes no Brasil. E daí você, em 2018, veio para os Estados Unidos, chegou aqui, pisou aqui. Qual foi a tua primeira impressão? Tu bateu o olho e tu falou, cara, isso aqui não tem no Brasil, ou isso aqui é muito diferente, ou isso aqui mexeu comigo de uma forma... Apesar de você ter vindo antes, né? Igual você falou, mas aí agora 2018, casado e tal. Isso aqui é o que me chamou a atenção. Tu consegue dizer pra gente algo que te... Primeira oportunidade, né? Eu cheguei em abril, então tá nessa saideira do inverno para começar o verão, então tem muito trabalho, né? Então eu cheguei num dia e praticamente fui trabalhar no outro. Então o que me chamou a atenção é a oportunidade. Tem muita oportunidade, muito trabalho, mas a acessibilidade, o poder de compra me chamou a atenção. Por exemplo, nós chegamos quebrado, obviamente. E aqui, se tu não tem carro, tu não tem perna, né? Não vai a lugar nenhum, não faz nada, tu precisa de carro para trabalhar, precisa de carro para tudo. É verdade. Então, nós precisávamos de um carro e o meu patrão falou, não, eu compro um carro para ti e tu me paga parcelado para te conseguir, pelo menos, ir até a garagem onde a gente sai para trabalhar. Eu falei, não, beleza. E ele foi no leilão e comprou um carro de $1.000. Eu falei, $1.000. Vem o volante e as 4 rodas só, né? Com $1.000. E ele comprou um Honda Accord 2004, mais banco de couro, teto solar e um carrão que eu nunca tive no Brasil. Eu falei, meu Deus, eu tô andando com um carrão e eu paguei $1.000. E ainda paguei parcelado, que eu não tinha nem $1.000 para dar no carro. Então eu vi que o poder de compra aqui é muito diferente do Brasil. É muito diferente. É algo assim absurdo. Por exemplo, era um carro que na época, se eu fosse comprar no Brasil, eram uns $40 mil. E aqui eu paguei $1.000. Então daí a gente já pega o carro, chega em casa e liga para todos os amigos, chamada de vídeo, liga para toda a família e fala, olha o carro que eu tenho, eu paguei só $1.000 e tal. Que a gente fica empolgado, né? Muito empolgado. Parece uma criança, assim. É porque se a gente comparar um para um com R$1.000 lá no Brasil, meu amigo, você não vai comprar nem uma Honda Bis aí. Não. Né? Uma velhinha não vai, porque nem moto mais esse preço. E mesmo que você converta $1.000 e tal, aquele negócio com R$5.500 aí também você não vai fazer grande coisa. Não né? faz. Tu vai andar de golzinho, de Celta aí, que era o que a gente tinha, né? Não tem jeito, é Celta, enfim, né? É isso, né? Não fala mal de Celtinha. Não tô falando mal, mas é isso, é a verdade. Não? Eu saí do Brasil, nós andávamos com um Fusca que não era meu, era do meu pai. Nós ia pra igreja, né? Eu até falava pra minha esposa, nem passa perfume, porque a gente chegava na igreja com cheiro de gasolina se a gente passasse perfume ou não. Então eu falei, não gasta com perfume, nós vamos chegar com cheiro de gasolina do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então a gente chegar aqui já tem um carro bem confortável pra andar, pra gente ir pra igreja, tudo e tal, é bem diferente. Esse aqui no Brasil era doido pra ter um Fusca. Não, eu gosto de Fusca até hoje. Não, eu sou apaixonado em Fusca. Mas aí depende. Eu tava falando Ele teve o privilégio, viu? Eu tava falando isso essa semana, né? Que eu olho muito Marketplace, eu vi um Fusca vendendo, e quando você vê os Fuscas bonitos vendendo, o troço tá lá na casa do $15 mil, $20 mil, Fusca 25, que é muito caro. $25 mil, né? Só que assim, não, é teu carro de dia a dia, é o carro que você no verão... Eu vi um Fusca conversível, cara. O cara fez aquela capotinha de vinil, que abre assim e tal, né? Tipo de botão. Fusquinha daquele conversível, bota um óculos escuro no final de semana, só no domingo de manhã você dá aquela passeada. E isso é você ter um Fusca. Agora, do jeito que ele tá falando, chegar com cheiro de gasolina no cabelo, na roupa, e se bobear num dia de chuva ainda molhar uma bobina, tu tem que dar uma empurrada no carro. Não, Isso não é vida, André. Pô,
Por exemplo, todo mundo que tem um Fusca, ele tem que ter um rolo de arame e uma chave de fenda no porta-luva, porque vai precisar. Exato. Tu consegue arrumar acelerador, freio, embreagem, tudo com um rolo de arame e uma chave de fenda. E acabou, e um alicate. Pô. Viu? Não precisava também de tanta ferramenta. Essa era a vantagem, né? Não, tudo bem, né? Mas assim, é um outro sofrimento. Deixa esse troço pra lá, é de um acorde pra cima e vambora, né? Agora aqui, beleza, chegou e tal, teve essa primeira impressão, né? Que agora o teu dinheiro vale o que você quer fazer, você pode fazer, porque assim, é muito rápido essa transição, né? Porque por mais que você tenha apenas alguns meses, você consegue perceber que se você pegar uma linha ali, você for batendo naquilo ali, você vai de fato conseguir conquistar, vai conseguir chegar ali no objetivo que você tenha, né? Algo até mesmo a curto prazo, né? Dependendo da mentalidade de cada um, né? Mas em relação ao inglês, cara, porque assim, igual eu te falei, né? Família em Portugal e tal, minha mãe até na época que ela falou que ela decidiu ir para Portugal, ela falou, Felipe, eu prefiro porque a adaptação à língua e tal, né? Portugal vai ser muito mais fácil, né? Já me dá uma vida melhor se comparado com o Brasil. E a língua eu fico bem mais tranquila, né? Mais fácil de eu aprender e tal, não muda muito, só o sotaque ali e tal. E o inglês, cara, pra você, a adaptação em inglês, o que tu acha que foi crucial? Muito difícil, muito difícil. Eu acho que o maior desafio dos Estados Unidos é a língua, e a maior ferramenta nos Estados Unidos é a língua. Então, por exemplo, para nós é a maior dificuldade e também para quem consegue, para quem se esforça, para quem aprende, é a maior oportunidade. É os dois extremos. Para mim foi muito difícil, por exemplo, eu passei 2 anos, eu trabalhava só com brasileiro. A minha igreja só tinha brasileiro. Os meus amigos eram todos brasileiros. E como é que aprende inglês? Atrapalha muito, né, cara? Bloqueia demais, né? Bloqueia demais. Por mais que a gente tente estudar e tal, eu não estudava formalmente, mas a gente tenta estudar, aprender alguma palavra, mas não vai se não conviver. Então, o nosso primeiro ano, nós gastamos muito com advogado, tentando já se legalizar, ouvimos conselhos errados, quebremos a cara, que é o primeiro ano, é o ano de dar a cara na parede, né? E daí no segundo ano foi o ano que a gente já percebeu e investiu no inglês. Foi quando... E daí eu saí eu trabalhava na pintura e eu saí, fui pra construção, que tem um salário melhor. É muito mais pesado, mas tem um salário melhor. E a minha esposa daí foi estudar num college para aprender o inglês como segunda língua, que daí eles dão até um diploma e tudo. Legal, foi quando nós investimos nisso, porque nós entendemos que se nós não falássemos inglês, nós ia sempre trabalhar como empregado e sempre ganhar a mesma coisa e nunca ia evoluir. Então, como a gente não tinha condições de bancar os dois, eu troquei de emprego para ganhar um pouco melhor e nós investimos na minha esposa. Eu pensei, eu olhei pra ela, olhei pra mim e vi quem é o mais inteligente. Obviamente é ela. Eu falei, eu vou investir nela que é mais inteligente, né? Não vou gastar dinheiro comigo. Foi quando deu uma guinada na nossa vida, assim, o fato do inglês. Nós não somos fluentes ainda, mas a gente consegue se virar, tipo, pra vender o nosso trabalho, a gente consegue se comunicar o básico, né? Mas já deu uma guinada na nossa vida. Então é a maior dificuldade, mas também é a melhor ferramenta, o inglês. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta porque o que eu pensava também, muita gente pensa, tipo, chega lá, vou falar inglês em 6 meses porque eu vou ter contato com o inglês o tempo inteiro e tal. E não é essa a verdade. Se você não for procurar, você não tem contato nenhum. Igual você falou, por conta da comunidade que você vive, comunidade brasileira. Se você quiser comer comida brasileira o tempo inteiro, você come. Porque Verdade. Tem essa facilidade que a gente achava que não tinha, né? E daí, se você não se entregar nisso, né? Não imergir de fato na cultura ou na língua e tal, cara, vai passar anos mesmo sem falar. E quando eu ouvia a galera falando isso, até você viver na pele, eu via a galera falando, tem um amigo meu que morava aqui antes de mim, ele falava, cara, tem gente que tá aqui há 15, 18 anos e não fala inglês. O cara fala, cara, é impossível, como não? Não fala e tal. É possível. Eu sempre pergunto isso para saber do entrevistado o quanto importante é o inglês para a pessoa, né? Porque, e até agora foi unânime, todas as pessoas que eu perguntei isso falam sobre a dificuldade do inglês, cada um teve uma experiência diferente, né?
Teve um convidado aqui, o Wellington, ele estudou aqui, então daí é uma outra vibe, né? O cara, pô, teve ali o... É o inglês perfeito, Exato, gramática perfeita, sem sotaque. Exato, e tal. A galera, os clientes dele não sabem nem a diferença se o cara é americano ou não, porque é o inglês perfeito, é uma outra vibe e tal. Teve gente que veio pra cá mais novo, veio aprendendo inglês, teve gente que fez isso, aquilo, cada um pega um caminho, né? Igual você acabou de falar, você investiu na tua esposa e você sabia que automaticamente ela falando muito inglês, isso acabaria refletindo em você também, estudar junto e tal, e cada um vai traçando um rumo diferente em relação a aprender o inglês. Mas para ser bem sucedido, todo mundo falou a mesma coisa. Se você quer trabalhar para os outros resto da vida, pode ficar nisso dali, não fala inglês, problema seu e tudo bem. Agora, se você quer fazer algo maior, se você quer ter uma companhia, se você quer crescer, se você quer avançar, você precisa do inglês, né? E é aquele negócio que a gente fala, né? Você veio para um país diferente do seu para conquistar coisas novas, o porquê não tentar se imergir na cultura ao máximo que você pode, né? E o país dá essa oportunidade, né? A gente vê várias escolas oferecendo inglês gratuito, né? Claro, é difícil conciliar trabalho e estudo ao mesmo tempo. É difícil, mas é aquela questão, né? Não desistir, porque uma hora vai conseguir. A gente adulto acha que às vezes nunca vai aprender. Não é... Era o que eu pensava. Não é que eu nunca vou aprender. Cada um tem o seu tempo e a sua maneira de se desenvolver, né? E o negócio é não desistir. E o sotaque e a pronúncia, com o tempo... Porque você falou, né? Porque você falou até de fluência, né? Cara, fluência pra mim é muito simples. Fluência não é um inglês perfeito. Fluência igual você falou, tu vai lá vender o teu produto. Você vai lá botar o seu serviço pro cliente que tá te pedindo a cotação. Cara, o cara te pediu o trabalho, você explicou pra ele o que você vai fazer. Cara, você é fluente, é claro que você é fluente. Entendeu? Você entendeu e se fez entender, é claro que você fala inglês. Agora é que a gente brasileiro acaba... ou a gente vai estar cercado por outros brasileiros que querem te pôr pra baixo. Se você não falar perfeitinho dessa forma, você não fala inglês. Ou a gente próprio acaba se cobrando e tal. Eu conheci uma galera lá do Brasil que já falava inglês e tal, e sempre, assim, eu acho até que por esse lado é até bom, se todo mundo enxergasse isso, o inglês com essa importância, né, a gente falaria inglês desde o Brasil. Porque quem fala inglês no Brasil é o cara diferentão, é o cara top e tal, nananã, né, porque tem essa separação, né, porque a oportunidade pro inglês a escola não tem, então o cara fez por algum motivo, fez por algum motivo que ele quis, né, que ele queria alavancar na carreira dele e tal. Mas, cara, pra mim é simples assim. Foi compreendido, se fez compreender e compreendeu o que a pessoa tá falando pra você, você é fluente, irmão. Se você vai lá, faz o teu orçamento, o cara te entende, você entende ele. E eu acho que a nossa maior barreira aqui com o inglês não são os americanos, são os brasileiros. Porque, por exemplo, se eu vou num restaurante contigo, isso eu não vou generalizar, óbvio, né? Mas a maioria dos brasileiros, quando tu faz o pedido e ele fala inglês e tu não, ele já vai rir. Exato. Já o americano não. Eu cansei de ir para clientes meus e quando eu trabalhava na pintura também para os donos da casa pedir desculpa por causa do meu inglês, ele fala assim, não peça desculpa, eu só falo uma língua, você fala duas línguas. Você é superior a mim nesse aspecto, você está indo bem, não tenha vergonha, continue. E é o maior conselho de todos os professores de inglês, né? Não tenha vergonha, fale errado, mas fale, vai. Então, quem nos atrapalha somos nós mesmos, né? É verdade. A gente fica intimidado. É verdade mesmo, porque quando eu vou falar com um americano, qualquer outra pessoa, você troca uma ideia legal mesmo. Quando você tá, às vezes, na frente de um outro brasileiro que tu sabe que fala inglês, você acaba ficando intimidado, porque você sabe que a galera vai querer pegar no teu pé ali e tal, e você acaba não crescendo, não desenvolvendo por causa disso, né, cara? E daí você fica preso, né, cara? Fica bloqueado, às vezes, por um troço bobo, né? Mas o legal de falar, de trazer eu vou falar de novo, né, cara? Porque eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito do inglês, gosto muito da língua, gosto muito desse país aqui. Sempre foram meus programas preferidos, desde lá do Brasil, Trato Feito, Mestre da Restauração, os programas aqui de fora que eu assistia muito no Discovery Turbo, Discovery Home Health, tinha vários programas ali que eu assistia que eu adorava. Então, eu gosto muito da língua, mas o principal, eu acho, deixar claro aqui pra galera de casa é que se você quer ir além,
Você concorda comigo, igual outras pessoas também, que se você não quiser falar inglês, você não fala e você vive. Não precisa, tipo assim, se você é um bom trabalhador, por exemplo, nós trabalhamos para brasileiro, é o primeiro passo, e não há nada errado com isso, e nada bom, porque é bom. Mas, por exemplo, se tu é um bom trabalhador e tu trabalha para um brasileiro, tu pode ficar o tempo todo que você quiser aqui trabalhar aqui. A vida inteira. Porque tu vai galgar, às vezes, algumas coisas no teu emprego, porque tu é um bom trabalhador, tu vai receber um pouco mais, e tu vai trabalhar bem, e tu vai comprar as coisas que tu tem e tal. Mas é um teto, né? Tem um teto, né? E se tu falar inglês, aí é meio que sem limite, né? Entendi. É mais fácil para empreender, é mais fácil para se divertir. Porque, por exemplo, eu lembro que até pouco tempo atrás, por a gente não falar inglês, por ter vergonha também, a gente saía com amigos e daí a gente ia num restaurante, por exemplo. Daí, vamos nós no restaurante, mas o inglês e tal, a gente já sabia que ia ser uma dificuldade com a garçonete, aquela linguagem de surdo e mudo, sabe? Que a gente tenta mostrar figurinha e tal. Aponta, e daí ela pergunta outra palavra, tu já não sabe o que ela quer falar, porque os americanos nunca... Vai perguntar o ponto da carne e já faz cara de paisagem, assim, já cara de bobo. Então a gente tinha uma dificuldade no restaurante só se um amigo fosse, daí tu ia falar, pede isso pra mim, faz isso pra mim, não sei o que lá. Então te limita não somente no trabalho, somente na parte financeira, mas te limita em tudo, no prazer, numa viagem, em tudo. Para tirar férias, tu vai precisar ir com alguém, porque é muito constrangedor viajar, né, aqui e não falar inglês, é muito chato, constrangedor. E acaba tu não aproveitando, né? E qualquer coisa um detalhe que pareça ser pequeno, mas sei lá, vamos supor tu tá no aeroporto e o voo atrasou, aconteceu qualquer coisa ali, uma informação um pouquinho mais detalhada que você precisa se virar, trocar uma ideia com alguém ali, tu já fica com cara de bobo, parece que tá perdido, né, cara? Muito ruim, né, cara? E, por exemplo, até pra tua autoestima, né? Tu fica se sentindo inferior em qualquer ambiente, porque tu não entende nada, tu fica orando para que ninguém venha falar contigo. Tu ora para que a garçonete não saia fora do teu script, porque tu pensa assim, eu vou falar isso, ela vai responder isso, daí eu vou falar isso, daí tu olha tudo no tradutor e tal, mas a primeira pergunta dela já não era o que tu tinha programado, daí fala, poxa, poderia seguir o meu... Então tu fica se sentindo inseguro, tu tem uma baixa autoestima. É constrangedor, é muito difícil. Meu inglês de índio, né? É mais ou menos fazer, não sei o que lá. Mas eu consigo entender e consigo me comunicar. Então, eu já me sinto mais confiante nesse aspecto. Então, já é melhor. Já consigo no restaurante, tranquilão, em paz. Saber que eu não vou comer uma carne crua ou muito passada, porque eu já sei escolher o ponto. E é legal, porque a gente se vê... numa posição, caraca, eu tô aprendendo, eu tô conseguindo aprender, o negócio realmente funciona, isso te instiga cada vez mais. Não, peraí, então eu posso ir mais além, eu posso aprender mais, e é isso, né? Você consegue ser você mesma. E é prazeroso, prazeroso, porque, por exemplo, de vez em quando a gente procura assistir filme em casa tudo em inglês, né? Pra gente praticar a escuta, aprender mais e tal, ter mais liberdade com a língua, tudo. Então a gente escuta, daí de vez em quando a gente pega entendendo o filme todo, e daí nossa, muito legal. Olha, eu assisti um filme em inglês, a gente se sente o máximo, sabe? Muito maneiro. É muito maneiro. Então é bom em todos os aspectos. E uma também, que eu acho que é o ponto principal, quando tu fala inglês, tu é um cidadão do mundo. Porque o inglês, quando ele não é a primeira língua, ele é a segunda língua de qualquer país. É verdade. Com o inglês, tu consegue viajar para qualquer canto do mundo que tu vai se virar. É verdade. E para quem estuda também, a minha área, eu estudo teologia, então a minha área é teologia. Os melhores materiais de teologia não tem tradução. Alguns, né? Não todos, mas alguns não tem traduzido ainda para o português. Inglês, então, né? quando eu dominar o inglês, eu abro um leque enorme, tanto para trabalho e também para o estudo, né? Exato. Legal. É bom em todos os aspectos. Cara, para você ver, né, como é que eu falo de opinião diferente. Já tiveram outras pessoas aqui que falaram que se você não falar inglês, você não, em relação a avanço de companhia, essas coisas, de ter o seu próprio negócio, você não vai, mas você consegue se virar normalmente qualquer outra coisa. Ninguém nunca tinha falado com essa ótica sua em relação a viagens, restaurantes, coisas simples da vida, porque a galera, aí eu já não sei se a galera vai procurar locais que...
sei lá, um restaurante peruano, um Azteca da vida, que você sabe que vai ter atendentes ali que falam espanhol, porque por conta do tipo de comida que tá servindo naquele lugar ali e tal. Então, assim, não sei se a pessoa vai procurar por isso ou não, mas você já colocou de uma outra forma que não só para a companhia, para você crescer profissionalmente, mas para os prazeres também do teu dia a dia, da vida, de te trazer uma segurança a mais. O inglês também é importante também nesse tipo de coisa, né, cara? Você ter o inglês ali para desenvolver esse tipo de coisa, ter mais segurança em tudo que você faz, né? E, por exemplo, agora nós tivemos um filho e ele tá com 10 meses, ele começou a ir no daycare há alguns dias. Para socializar, para conhecer outras crianças, para aprender coisas novas, que tem diversas atividades e tal, para ele se desenvolver. E nós chegamos lá, tem o relatório dele do dia, né? Então, para buscar ele. Então, Caramba, por exemplo, legal. para te participar da vida do teu filho aqui, tu precisa falar inglês. Porque lá ela vai explicar as atividades que ele fez, como ele se desenvolveu, o que ele tem dificuldade, o que ele comeu, o que ele dormiu. Então, por exemplo, eu tenho um filho aqui e por eu não falar inglês, às vezes eu não vou participar 100% da vida do meu filho. Por exemplo, eu estou estudando agora inglês, eu estudo porque eu tenho que melhorar muito, é bem limitado no inglês mesmo. Eu tenho que estudar bastante ainda, mas eu estou estudando porque eu quero ir nas reuniões do colégio do meu filho. Eu quero participar das atividades dele. Eu quero saber de tudo sobre a vida dele. Eu quero levar ele na classe de natação e entender o que o professor fala. Exato. Na classe de luta e entender o que o professor fala. Porque ele vai falar inglês como primeira língua. Vai ser a língua do coração dele. Então, às vezes, óbvio que eu vou manter o português, porque faz bem intelectualmente para ele. Mas eu vou, às vezes, querer falar na língua do coração do meu filho. E por mais que em casa a gente só fala português, a língua do coração dele vai ser o inglês. Vai ser a primeira língua dele. Então, é importante em todos os aspectos. Dá pra viver? Dá. Dá pra viver bem? Dá. Mas é uma vida, eu acho, limitada. Acho que tu não vai ter... Não vai ter vindo buscar tudo que você veio, né? Acho que dentre ter vindo buscar todas essas coisas, mais garantias, mais oportunidades, mais facilidades, igual você falou, ter carro, ter carros bacanas, poder ter roupa que você quer, comer no restaurante que você quer e tal. E você fazer isso tudo e deixar o inglês de lado, acho que não buscou 100% do que você queria, né? Afinal de contas, eu até acho engraçado quando você fala de um cliente dizer: mas você fala 2 línguas, eu não falo, então tal. Pô, mas quem tá... não é o cliente que tá no Brasil, é você que tá nos Estados Unidos. Então, de fato, ele não tem obrigação de saber falar português. Mas meio que você tem uma obrigação de falar o inglês, porque quem tá aqui é você. Gente, fora que você vai estar fazendo benefício pra você mesmo, né? Você vai estar aprendendo uma outra língua, uma língua diferente. A língua que é falada no mundo inteiro, igual ele falou, né? essa oportunidade em qualquer lugar do mundo, cara. Entendeu? O cara pode estar em Portugal, por exemplo, mas se ele tá em Portugal e fala inglês fluente e tiver alguma coisa, sei lá, o cara trabalha num hotel em Portugal que tá recebendo gente do mundo inteiro, vai chegar alguém em Portugal que não fala português, mas o cara fala inglês e ele vai recepcionar aquela pessoa, já vai ser um cara diferente dos outros, entendeu? Então, a oportunidade não tem jeito, o inglês vai te abrir um leque de oportunidades absurdo, né, cara? E ele colocou o inglês nos detalhes, igual você falou, né? Exato, a tua colocação nos detalhes, coisa que eu particularmente, por isso que eu gosto muito desse papo aqui, justamente por causa disso, coisa que eu não tinha pensado, coisa que nenhuma outra pessoa tinha falado, que você vem, coloca e o bagulho vem, instala na nossa cabeça de novo. Cara, como é que eu vou saber do daycare do meu filho? Como é que o meu filho vai estar numa audição lá na escola, lá, apresentando alguma coisa, moleque, o inglês, que a gente sabe que vai ser, porque criança não tem jeito. Aí todo mundo lá, os pais, todo mundo aplaudindo você igual um bobão na plateia, porque não sabe que teu filho tá falando inglês, que ele tá lendo lá um poema, ou uma peça da escola, algo que ele ensaiou, sabe? Então, cara, é verdade. Então, o bom ainda é isso, né? Você trazer o estalo de outras coisas que ninguém nunca tinha falado antes e que tu faz na nossa cabeça, né? E acredito da galera também pensar, pô, olha a importância do negócio, né? Por exemplo, o podcast aqui tem bastante público que são brasileiros, que querem conhecer mais sobre os Estados Unidos. Para quem mora no Brasil, é essencial falar inglês. Porque a maioria, muitas empresas multinacionais ou empresas que vendem para o comércio exterior, tem muita oportunidade para quem fala inglês. Muita oportunidade. De salário muito melhor. Eu conheço pessoas que não têm ensino superior,
que não fizeram faculdade, mas falavam inglês porque fizeram intercâmbio, porque viajaram para cá e tal, e falavam inglês bom, que trabalham em altas posições, em grandes empresas e ganham muito mais que médico, ganham muito mais que advogados renomados só por causa do inglês. É verdade. Então é uma chave que abre diversas portas. E para a questão de Brasil, é aquilo que eu tava falando, né? Todo mundo que no Brasil que eu conheço que falava inglês era por causa disso, né? Algum status a mais que a pessoa buscava na vida dela e que sabia, a pessoa descobriu que o inglês podia trazer isso, né, cara? Então, aqui a gente já com muita propriedade para falar o que o inglês destrava ou não na tua vida, né? Mas fica de dica para quem tá no Brasil também, exatamente isso, né? Se um dia você precisar viajar até qualquer lugar do mundo, ok pro inglês, mas se não também no Brasil a oportunidade, igual você falou, são absurdas para quem tem o inglês como enfim, né, como uma outra segunda língua, que no caso do brasileiro, no nosso caso também vai ser a nossa segunda língua, nossa primeira língua sempre. É o português, não tem jeito. Nós que já chegamos adulto aqui, sempre vai ser a segunda língua. Mas a importância, né, de falar o inglês de uma fluência é muito bacana. E cara, chegou nos Estados Unidos, teve essa primeira impressão de que agora eu posso ter as coisas e tal, e a gente sabe, né, que a gente consegue de fato fazer o que a gente quer aqui, né, desde a, sei lá, da menor coisa para maior, o maior seria talvez um carro, conquistar aí a menor coisa, dispositivo eletrônico, ter um relógio, um telefone bacana, algo do tipo. Mas cara, tu consegue contar pra gente alguma dificuldade que você enfrentou? Tipo, cara, isso aqui pra mim foi muito ruim até eu conseguir me adaptar, ou eu vencer isso, ou passar por isso. Cara, aqui, até isso é muito importante falar, porque quem vem aqui e volta, e às vezes quem vem aqui e volta com dinheiro, romantiza muito os Estados Unidos. E aqui não é nada romântico pro imigrante, nada. Aqui, por exemplo, tem o desafio da língua, tem o desafio do clima, tem o desafio do trabalho. Por exemplo, eu tava lá trabalhando num escritório, a força que eu fazia, irmão, era levantar a capinha do notebook aqui pra ficar aqui no computadorzinho. Às vezes apertar um grampeador. Nossa, era a força que eu fazia. Uau, levantar a impressora pra colocar. E daí eu cheguei aqui, trabalhava 12, 14 horas no sol, escada de 40 pés, 32 pés. Todo dia, às vezes até domingo. Caraca. Ganhando $12 por hora, pagando aluguel caro, que ninguém sabe que o aluguel aqui é caro pra caramba. Eles acham assim, tu ganha quanto? Se falar ganha 500 por semana, eles acham que a gente vai mandar $2.000 por semana. Eles não sabem que a gente gasta em dólar aqui. Então aqui o imposto também é caro, não é igual no Brasil, mas é caro. Tem muita dificuldade aqui e tem uma também solidão. É verdade. Solidão aqui é terrível, então emocionalmente é muito pesado, muito pesado. Tipo, que nem nós que viemos como casal, a gente tem amigo aqui, mas nós sabemos que a amizade aqui é diferente. Por quê? Porque todo mundo trabalha muito. Não é aquele negócio, no Brasil nós saímos, trabalhamos 40 horas semanais e já era. Acabou. Já era, depois do trabalho é sempre visitando alguém, recebendo alguém, lanchezinho, nós que morava na praia, caminhadinha e tal, o futebol com os amigos, nossa, muita conexão, muito amigo, igreja, nós estamos de segunda a segunda na igreja, e festa, e faz tal, aqui é muito solitário, principalmente, por exemplo, para ter filho, aqui é muito mais difícil. No aspecto de lá tu tem avó, tem vô, tem tio, tem irmão, tem... Sempre alguém para dar uma olhada na criança, para ajudar e tal. Aqui, a vontade é de trazer a enfermeira do hospital. Eu falo, como assim? Tu vai me entregar esse neném e vai me mandar embora, só nós dois? Acabou só a gente agora? Não, calma. O que eu faço com essa pessoinha aqui? O que eu faço com esse gordinho aqui? Então, aqui tem inúmeras dificuldades. Emocionalmente é muito pesado. O trabalho é muito pesado, dificilmente tu vai chegar, só se tem algumas pessoas que são privilegiadas, tem algumas pessoas que são muito inteligentes acima da média, tem algumas pessoas que se preparam melhor, então chegam aqui e conseguem trabalhar confortavelmente, mas eu tô dizendo para um cidadão comum, não menosprezando nós, mas que nem nós que somos comum. Tivemos que ralar pra caramba, então a gente não sabe nada, muitas pessoas dão conselhos errados pra gente, a gente quebra a cara de diversas formas. É difícil confiar em alguém, então tem inúmeras dificuldades. Aqui é solitário, aqui é difícil,
aqui tem que trabalhar duro. Aqui tem um ditado que o pessoal fala que Estados Unidos, pro imigrante, é onde você chora e a mãe não vê. E é literalmente, porque a tua mãe tá lá no outro lado do oceano. Então é bem pesado em vários aspectos. É óbvio que tem os pró e os contra, né? E é uma terra da oportunidade, né? E com o tempo, estabilizando, fazendo novos amigos, conseguindo trabalhar menos e tal, tu vai conseguindo regular essas coisas. Mas os primeiros anos, que nem nós temos 5 anos só aqui, é bem puxado, bem puxado. E ainda tá na estabilização, né? Estabilização. Por exemplo, nós com 6 meses, no Brasil já estão perguntando quantos terrenos a gente comprou, e a gente está tentando se recuperar do depósito do aluguel. Que tem que dar o depósito, tem que dar mais o primeiro mês, tem que dar o último mês. Então, eles acham que aqui é um mar de flores. Tu chega aqui, o Biden bota um tapete vermelho, tu desce lá, vem no tapete vermelho e tu começa a tirar o dólar na árvore. O dólar vai cair da árvore. É bem sofrido, é bem sofrido. Aqui, por exemplo, existe pro casal, por exemplo, ou o casal se une muito e ficam muitos amigos, ou eles se separam por causa da pressão, e só tem 2 extremos, né? Ou eles se conectam muito, ou eles se separam. Porque talvez um dos dois vai querer voltar pro Brasil e o outro não, e começa esse negócio todo e tal. Ou vai estar muito fechado no propósito, como você falou, né? No objetivo final. Ou a chance de dar ruim é muito grande também, né? É verdade. Para quem já vem com criança, ou já tem criança logo cedo, a possibilidade de tu se desconectar do teu filho é muito grande, porque tu trabalha muito e acaba que quem cria teu filho não é você, são outras pessoas. Então é bem difícil em diversos aspectos. Não é para qualquer um, não é para qualquer um. Então não existe essa fórmula mágica, não existe. Não é nada romântico, como falo no Brasil. E todo mundo fala, tu tá morando nos Estados Unidos, me manda um iPhone, me manda um não sei o que lá. Eu falo, te mando, vem pra cá. Né? Não é fácil. Não vem não pra você ver. E aqui, então, pegando esse gancho, né? Porque fica um pouco contraditório. Porque lá no Brasil, igual você falou, a gente trabalhava 8 horas por dia, 40 horas semanais. Passou daquilo ali, parou. Raras vezes fazia uma hora extra, algo do tipo e tal, bababá. Mas a gente tem esse ritmo de trabalho e tal, tem um monte de coisa que te beneficia, tipo, sei lá, auxílio-desemprego, FGTS, 13º e tal. Tem essas coisas todas que a gente tem no Brasil. A gente larga isso tudo pra vir pra cá, pra ralar pra caramba, porque a ideia é que o país seja muito melhor, que você vai ter muito mais coisa e tal, e que você vai conquistar, avançar e tal. Mas aí você, pega e diz pra gente que não é fácil, adaptação, saudade, e tá sozinho com a esposa, igual, teve teu filho, acho que desde o primeiro dia que o teu filho nasceu, no dia seguinte eram vocês dois só com ele ali, cuidando e tendo que fazer. É claro que deve ter tido um amigo, alguém que dá apoio, mas igual você falou, não é a mesma coisa dos seus pais, dos pais dela, ou um tio, alguém muito próximo, um irmão, uma irmã que tá cuidando e tal. Tem essa diferença também. Tá sozinho ali desde o começo, fazendo isso tudo e tal. Beleza. E o que você fez, então, para dar certo, né? Apesar de, igual você falou, 5 anos tá na fase da adaptação, mas fato que 5 anos, né, já passou tanta coisa que, inclusive, você já teve até o seu filho aqui. Então, assim, coisas aconteceram, inclusive até uma vida, né, nesse meio tempo aconteceu também. Você tem um filho e tal. Como é que você fez para isso dar certo? Qual que é a tua visão ou a perspectiva que você teve? Não, isso vai dar certo, isso tem que dar certo com todas essas dificuldades em volta. Como eu falei anteriormente, aqui é muito difícil, mas é a terra da oportunidade. Aqui te dá um leque de oportunidade enorme. Então, tipo assim, óbvio que quando eu cheguei, os primeiros anos, eu ainda estou nos primeiros anos, mas nós erramos muito, ouvimos conselho de quem nós não deveríamos, aplicamos para coisa errada, nós cometemos muito erro. Mas eu digo assim, se eu fosse hoje, eu chegasse nos Estados Unidos, obviamente, a primeira coisa que eu ia fazer é estudar inglês. Eu acho que eu perdi muito tempo, muita oportunidade, muito dinheiro, muito relacionamento. Eu poderia ter muito mais, um network muito maior, muito mais amigos. Então eu perdi muita coisa por não focar no inglês como minha prioridade.
Mas eu acho, né? Eu sou cristão, né? Nós somos. Então não tem como eu desvincular minha história de Deus, mas eu acho que é viver para Deus e chegar aqui e achar uma comunidade de fé, uma igreja, que para pertencer, porque o ser humano tem uma necessidade que tá em nós, e todo mundo tem essa necessidade, que é de pertencimento. E quando nos arranca da nossa terra, nós perdemos isso. Porque nós não estamos mais dentro da nossa família, nós não estamos mais dentro da nossa comunidade que nos viu crescer, nós perdemos tudo isso. Fica deslocado durante Então um tempo, nós precisamos de outra família para pertencer, Uhum. para se sentir vivo, para se sentir amado, para amar, para servir, porque nós vivemos para isso, né? Eu acho interessante, tipo, chegar e amar a Deus com tudo que tem e achar uma comunidade saudável, uma família de fé saudável, para pertencer, para ser família, para ajudar outras pessoas, para desafogar emocionalmente, porque em pouco tempo tu vai ter um burnout aqui se tu viver desconectado. Fazer amigos, estudar inglês e trabalhar pra caramba, porque se não trabalhar aqui não vai. Não vai, né, cara? Tem muita oportunidade aqui. Então eu acho que um caminho seria servir a Deus, achar uma igreja para servir muito, para se conectar mesmo, não frequentar, não ser um consumidor, aquele que vai, vou todo domingo por desencargo de consciência. Não, pertença a essa família, seja uma família com eles, porque tu vai se sentir melhor emocionalmente, as coisas vão dar certo, tu vai se sentir parte do ambiente, tu vai se sentir que tu é daqui, que tu não tá mais como intruso, que é um sentimento que a gente tem, né? Isso aqui não é para mim. Por isso que a gente vive os primeiros anos falando, vamos comprar isso aqui, vamos voltar, vamos fazer um projeto pra gente voltar, vamos voltar. Vamos voltar. A gente não vive, porque a nossa cabeça tá toda a vida no Brasil. A nossa cabeça tá no futuro e no Brasil. A gente não vive aqui. Por exemplo, eu quando cheguei, a mesma coisa. Eu tive algumas dificuldades com a primeira comunidade de fé minha, então eu queria muito juntar um dinheiro para voltar. E eu não queria, tipo assim, ser rico, mas eu falei, eu só não quero perder o dinheiro que eu investi para vir para cá. Então vamos só empatar e vamos voltar. Porque eu quero a minha igreja de volta, eu quero a minha família de volta e tal. Então nós encontramos uma nova igreja que foi uma porta do céu, onde a gente é família, então a gente se sente amado, onde a gente se sente parte, onde a gente se sente, parece que a gente voltou pro projeto de Deus, parece que a gente não tá aqui como intruso, como perdido, ao léu, parece que a gente não tá aqui mais pelo dinheiro, porque até o pessoal comentam, né, que aqui o Mamon é mais forte, Mamon é o deus do dinheiro, porque o Mamon daqui nos paga em dólar, né? E é realmente mais fácil roubar, mas com bom tempo, quando tu comprar o iPhone que tu quiser, o carro que tu quiser, comprar a casa que tu quiser, tu vai ver que isso é muito vazio. É muito vazio, muito sem sentido, e tu vai sentir a mesma coisa que tu sentia no Brasil. Só mudou o ambiente. Então, até quando eu cheguei aqui, eu fui numa célula de uma igreja americana e um pastor coreano, ele falou para mim em inglês assim, algumas pessoas pensam que vocês vieram aqui por causa do dinheiro, mas vocês vieram aqui como missionários. Então, nós encontramos uma maneira de viver o nosso propósito aqui. E até conectando isso com aquilo que a gente estava conversando antes, sobre empreender aqui, nós descobrimos o nosso porquê, o nosso propósito, e daí nós começamos a aplicar em tudo. Nós servimos na igreja pelo propósito que nós nascemos. Nós servimos no nosso trabalho pelo propósito que nós nascemos. Nós não vendemos mais serviço, nós não vendemos limpeza, nós não vendemos pintura. Nós vendemos o nosso propósito. Nós vamos lá servir as pessoas, abençoar as pessoas e ser uma ponte entre Deus e as pessoas. Tanto que para nós, como eu falei anteriormente, nós vendemos comunhão. Por que nós vendemos comunhão? Porque quando nós pintamos e transformamos um ambiente, quando nós limpamos uma casa, a mãe fica mais em paz para ter comunhão com seu filho, com seu marido. Às vezes, por chegar em casa todo mundo e ter uma casa limpa ou uma casa transformada esperando eles se conectam melhor no seu matrimônio, no seu relacionamento de pai e filho. Então eles são abençoados. E tu volta para casa não com o cheque que o cliente te pagou. Tu volta para casa sabendo, eu cumpri aquilo que eu nasci para viver. Porque algumas pessoas vêm aqui e se privam bastante para só trabalhar, guardar dinheiro, enviar pro Brasil e voltam. Daí eles chegam no Brasil doente. Eles chegam no doente. Daquilo ali, né? Porque eu chego doente por quê? Porque eles ficam aqui só comendo miojo e água para economizar. Para guardar dinheiro.
Daí chega o doente fisicamente, doente emocionalmente, tem que chegar lá e tem que fazer terapia, tem que ter auxílio de medicamento e tal. E parece que eles perderam um tempo da vida deles. Parece que tem um gap na vida deles que eles não viveram. Então, por isso que eu acho interessante, assim, o servir a Deus, buscar em Deus quem tu é, qual é o teu porquê. O que é o porquê? Aquilo que tu nasceu para viver, aquilo que tu nasceu para fazer. E eu não quero romantizar o trabalho. O trabalho é duro, mesmo se tu faça aquilo que tu ama, é duro. Por exemplo, no meu trabalho, eu sei o que eu tô promovendo através do meu trabalho, mas eu não gosto, porque é esforço físico, eu tenho que acordar um horário que eu não quero acordar, eu tenho que me esforçar um tempo que eu não queria me esforçar, às vezes eu tenho que dormir menos, às vezes eu tenho que me alimentar mal, porque eu não tenho tempo. Eu não tô romantizando o trabalho e dizer, não, faça aquilo que você ama, que você não vai precisar trabalhar. Isso pra mim, na minha opinião, é uma mentira. Eu faço aquilo que eu amo e eu trabalho e tem dias que eu não quero ir. Mas eu faço aquilo que eu amo, porque eu sei o que tá por trás disso. Mas eu acredito que a pessoa tem que vir pra cá pra viver. Em que aspecto? No sentido completo de viver. Ter relacionamentos, fazer amizade, se envolver com a cultura. Igual nós estávamos conversando, eu chego nas minhas clientes, as clientes são mais velhas, que têm uma capacidade de se conectar maior, né? As minhas, com todo carinho eu falo isso, as minhas velhinhas chegam lá, elas me abraçam. Elas me abraçam, às vezes elas me dão um beijo. Ela tem uma que me chama My Family. Ela diz que a gente é a família dela. Ela convidou nós pro aniversário do marido dela. Caraca, que maneiro, olha que negócio improvável. E uma vez nós estava lá, ela sempre anda atrás de mim querendo puxar conversa, às vezes atrasa todo o meu schedule por causa disso. Mas uma vez ela desabafou sobre o filho dela que estava com problema com drogas. E eu contei o testemunho da minha família, como nós encontramos Deus, tudo. E eu abençoei ela. Então eu estava lá dando um aconselhamento espiritual para uma cliente minha. Então eu estou vivendo, eu estou construindo relacionamento. Exato. Uma das dificuldades para mim do inglês é porque no Brasil eu chegava no mercado, eu fazia um novo amigo. Eu chegava na padaria para comprar um pão, e aí, como é que tá o fulano que é o teu filho? Como é que tá a tua tia? Ela melhorou lá da doença e tal. Nós se conectávamos com todo mundo, nós fazíamos amizade com todo mundo. E dava uma agonia para mim no Walmart ver um monte de gente caminhando e eu não posso chegar lá e conversar. Bater um papo, sabe? E tal. Então, quando eu tô melhorando meu inglês para isso, mas a minha mulher, de certo, deve estar preocupada com isso. Porque quando eu falar inglês melhor, eu vou parar todo mundo, eu vou conversar com todo mundo, eu vou fazer amizade com todo mundo, eu vou me envolver com todo mundo. Porque eu vim aqui viver. Tanto que se tu perguntar pra mim assim, hoje tu tem projeto no Brasil? Eu não tenho. Eu fiz isso há pouco tempo atrás. Eu vendi algumas coisas que eu tinha lá, que eu tinha começado lá, e eu falei, eu vou viver aqui hoje. E se Deus falar contigo que ele tem um projeto contigo no Brasil? Eu vou vendo tudo aqui, vou pro Brasil e vou viver no Brasil, mas eu vou viver no Brasil lá. Então hoje, se eu tô vivendo hoje, falo, tem projeto de voltar pro Brasil? Não, hoje não. E amanhã eu não sei. Amanhã Deus pode falar pra mim outra coisa, amanhã eu posso procurar outro desafio. Eu vim pra cá pra viver. E a maioria dos imigrantes vem pra cá pra existir. Sugar esse país e voltar pro país deles. E isso não é... Isso acaba matando a gente aos poucos. É verdade. Eu não vim sugar esse país. Eu vim dar o que Deus colocou em mim para esse país. Eles me abençoam muito, mas eu vou abençoar muito esse país. Tanto que eu vou declarar imposto todos os anos, eu vou pagar imposto para eles, eu vou ajudar o Estado, eu vou ajudar o sistema, eu vou servir os meus clientes com o máximo que eu posso. Eu vou, às vezes, ter que fazer coisas extras, às vezes eu vou perder dinheiro, às vezes eu vou dormir menos, às vezes eu vou me alimentar mal, mas eu quero tirar tudo que esse país tem pra mim, mas eu quero dar tudo de mim por esse país também. Mesmo, não é porque é os Estados Unidos, se eu tivesse em qualquer país do mundo, essa é a minha filosofia de vida. Acho que é a forma não a forma que você encontrou, mas acho que é a forma da pessoa se encontrar, né? Seja a pessoa que for, né? Porque a ideia aqui do podcast... se fosse só pra você tá falando isso só pra gente, a gente tava trocando ideia fora desse ambiente aqui e tudo bem, entendeu? A ideia é levar além justamente por isso, né? Porque às vezes a pessoa tá no seu próprio país, isso é interessante de falar porque pode não ter dado certo pra gente, mas eu tenho amigos que vivem no Brasil, tenho familiar, tenho pessoas que vivem no Brasil e que elas estão se dando bem no Brasil, tá funcionando pra elas, entendeu? Então não é regra, o que é pra um é pro outro, né?
Mas acho que muitas das vezes as pessoas não se encontram, não importa o lugar que elas estejam. Se for no Brasil, se for aqui, em Portugal ou qualquer país que for, a pessoa não vai se encontrar se ela tiver querendo viver em mais de um lugar ao mesmo tempo. Não tem um plano traçado, não tem nada, igual você falou, tá aqui, tá lá, investe, quer tá comprando coisa no Brasil, porque você não sabe se volta amanhã, se não volta, fica nesse desespero todo. E quando vê a pessoa tá se matando aos poucos, né? Aquele nível de estresse altíssimo, né? Não sabe mais o que faz, porque tem que fazer, tem que se sustentar aqui, igual você falou, aluguel caro, tudo caro. Ou você vive muito mal, né? Mora em locais ruins, ou come muito mal para poder conseguir juntar dinheiro. Ou se você quer viver aqui de uma forma mais confortável e tal, você não consegue mandar dinheiro tanto igual você imaginava. Então assim, tu acaba não fazendo nada, quer fazer tudo ao mesmo tempo, não faz nada, não vai para lugar nenhum, não avança, né? Então acho que o legal disso é exatamente isso, né? Porque independente de onde você esteja, se você não decidir fazer algo da forma que você imagina ou da forma que tenha que ser feito, você vai ficar preso e acaba não andando para lugar nenhum, né? Fica correndo atrás do próprio rabo ali, igual o cachorro fica ali rodando, né? Correndo atrás do próprio rabo ali e não sai do lugar, né, cara? Eu acho... Pegando... desculpa. Não, pode falar. Pegando um gancho no que ele falou, né? Não posso deixar de comentar. Nós somos evangélicos também. A gente congrega na mesma igreja. E é isso, né? Eu acho que quando a pessoa não sabe qual é o seu propósito, o que Deus quer que você faça aqui nessa terra, às vezes você fica até meio que perdido mesmo, né? Você vem pra cá pra decidir viver aqui, de fato, viver uma vida aqui, esquecer o Brasil, porque você sabe o que você veio fazer, você sabe o que você veio fazer aqui, você é a mesma pessoa fora e dentro da igreja, e você leva aquilo que você falou, né? Você leva alívio para as pessoas, você leva paz para as pessoas quando você tá fazendo o seu trabalho fora, né? E isso é interessante também porque a gente acaba, cara, o que eu vim fazer aqui? Algumas pessoas vêm realmente só vir trabalhar, juntar dinheiro e tudo bem, porque cada um sabe o que você quer, o que quer pra vida, né? Só que tem a questão também, a vida, né, espiritual, enfim, né? Que envolve, né? Uma chave seja 100% presente. Se tu tá aqui hoje, por exemplo, se eu tô aqui hoje conversando com vocês, eu tô aqui hoje conversando com vocês. Eu tenho que esquecer tudo. Se eu tô com a minha esposa, eu tô com a minha esposa. Se eu tô morando aqui nos Estados Unidos, eu tô morando aqui nos Estados Unidos. Se eu tô morando no Brasil, eu tô morando no Brasil. Eu acho que a gente sempre tá em algum lugar fazendo alguma coisa, mas a gente quer estar em outro lugar. A gente quer estar pensando em outro projeto. A gente quer fazer outra coisa. E a gente nunca é presente em nada. E eu acho que isso não é viver, é existir só. Apenas respirar, comer, dormir e tal. E a gente nunca aproveita nada. Porque tu provavelmente ouviu os outros podcasts, fiz a tarefinha de casa, tu sempre pergunta se tem vontade de voltar pro Brasil. Hoje não. E amanhã não sei. Um dia de cada vez. Exato, até Jesus falou, não se preocupa com o dia de amanhã. Basta o seu dia, cada dia tem o seu próprio mal, o seu próprio desafio. Venço hoje, curto hoje, vivo hoje, se entregue hoje. Então tu fica preso aquilo ali, né, cara, como uma obrigação e tal. E de fato é ruim, né, de viver dessa forma. Se entregar mesmo, né? Onde você tá. É verdade. E, cara, e voltando para Estados Unidos, né, que é claro, é onde a gente tá, é o nosso assunto, né. Você acha que brasileiro, ou sei lá, Guatemala, Porto Rico... qualquer galera de qualquer outro lugar, mas no nosso caso brasileiro, você acha que a gente tem tanta oportunidade tão quanto os americanos, ou pra gente é mais difícil? Oportunidade no geral, no país, para crescimento, para tudo, para ter um troço, para financiar uma casa, um carro, qualquer coisa. A gente tem oportunidade igual ou pra gente é um pouco mais pegada? Eu não tenho muitos amigos íntimos americanos assim que eu possa saber o que eles têm a mais que nós. Mas como a gente trabalha praticamente só para americano, né? Eu acho que eu não tenho nenhum cliente que não seja americano. Mas eles provavelmente, por eles nascer aqui, por eles conhecer tudo aqui, passar a vida aqui, eu acho que eles têm mais privilégio que nós, obviamente. Mas só que o latino, o imigrante, o brasileiro em si, né? Nós estamos falando para brasileiro. O brasileiro em si tem um negócio que eu acho que boa parte dos americanos não tem. Nós somos resilientes, nós somos criativos, nós somos trabalhadores. Então eu conheço,
muitos brasileiros aqui que a gente já conversou, amigos nossos, mentores nossos, que em pouco tempo eles têm muito mais que muito americano que passam a vida toda aqui. É verdade. Por exemplo, eu passo, óbvio que vai ter em todo lugar, né? Mas eu passo nesses sinais que tem os homeless pedindo dinheiro, ajuda e tal. Eu penso, meu Deus, eu queria ter a tua oportunidade de ter nascido aqui. É verdade. Nossa, eles têm muita oportunidade. Então, eu não sei se eles têm mais oportunidade que nós, mas nós temos algumas características que poucos deles têm. Nós temos uma pegada diferente. O latino, o brasileiro, nós somos privilegiados nesse aspecto. Porque nós crescemos num cenário adverso. Por exemplo, se nós demos certo no Brasil, irmão, onde o sistema está toda a vida tentando nos sabotar, aqui onde as coisas funcionam, você vai. Nós voamos. E por isso que eu tenho até dificuldade com algumas pessoas aqui que se fazem muito de vítima de tudo. E eu entendo, tem a história da pessoa, pode ter alguma história emocional por trás, algo assim. Eu entendo elas, mas eu não consigo enxergar dessa forma. Por exemplo, eu vejo alguém que tá uma empresa maior que a minha, eu não consigo ver, poxa vida, e a gente vai perder nossos clientes porque eles fazem melhor que nós. Eu falo, não, se ele chegou lá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou modelar, eu vou tentar melhorar, eu vou buscar estratégia, eu vou batalhar, mas eu vou crescer. Se ele chegou, eu também chego. Eu acho que, por exemplo, nós estando aqui e tendo o nosso background, que é o do brasileiro, da raça, da inovação, da criatividade, da resiliência, da força, eu acho que a gente iguala nisso. Não porque a gente tem a mesma oportunidade, mas porque nós somos diferentes nesse aspecto. Eu acho que a gente iguala ou até melhora nisso. Mesmo o cara sendo americano nativo, a gente sabe que os juros para ele é diferente, os juros é mais baixo, o financiamento e tal, tudo ali... É tudo mais fácil muito mais aspecto, fácil, né? Pro cara, né, e tal, mas mesmo com isso tudo, só pela garra, pela disposição, né, cara, é capaz da gente empatar o jogo, se não virar o jogo, né? Se não virar. Eu não sei se porque eu sou muito otimista, eu sempre vejo o copo sempre tá meio cheio pra mim, nunca tá meio vazio. Eu sempre me sinto privilegiado. Privilegiado por ser brasileiro, privilegiado pela minha história, privilegiado pelas lágrimas, pelo sofrimento, por tudo que me desenvolveu. Eu me sinto privilegiado por tudo isso. Porque é nesses momentos que eu tenho vantagem. Exato. Em algumas situações eu já saio na frente, porque eu já vivi isso. Eu já passei por coisas muito piores. O que é isso pra nós? Então... É verdade. Eu acho, na minha opinião, que nós brasileiros, ou os latinos, os imigrantes, nós somos privilegiados nesse aspecto. Nós saímos de um sistema que poucas coisas dão certo e viemos para um sistema que o capitalismo funciona, que o sistema dá certo. E eu não estou falando mal do Brasil, porque eu amo o meu país e eu acho a nossa comida melhor, eu acho o nosso clima melhor, eu acho as nossas pessoas melhores. Aquela paixão mesmo, né, do brasileiro e tal. O Brasil é o Brasil. Para mim é o melhor lugar do mundo. Mas infelizmente o nosso sistema é bem difícil para nós. E aí, foi o que eu falei antes, né? Tem gente, tem amigos no Brasil, família e tal, que a galera tá dando certo. Entendeu? Não é regra ou via de regra, o que funcionou para um funciona para o outro, entendeu? A ideia não é essa. A ideia é passar os Estados Unidos, apresentar um pouco dos Estados Unidos do que a gente fez, do que a galera acha como correto, a tua opinião do que é o correto, a tua opinião de como avançar, de como fazer e tal, né? A gente sempre tá falando do Brasil porque é o nosso país. É a nossa referência. É a nossa referência. E ninguém tá negando isso, né? Só que tem coisas que, infelizmente, quando a gente chega aqui... Tanto é que a vida inteira a galera do Brasil sempre tá buscando... vou trazer alguma coisa dos Estados Unidos, porque queira ou não queira, não sei por qual motivo, mas um iPhone, a verdade é que vai ser... se comparar 1 para 1, vai ser 10 vezes mais. E se fizer a conversão, vai ser 2 vezes o preço, 2 vezes e meia o preço de um iPhone, por exemplo. Então, assim, acaba que, querendo ou não, quem concorde ou não, ou questão política ou não, a gente sabe que essa é uma verdade. Um país, aqui o iPhone custa o que um iPhone tem que custar. E no Brasil custa, não sei o porquê, né? Um Celta. Exato. O Celta que eu tinha no Brasil, quando eu saí de lá, valia uns
7 mil reais, eu acho o carro. É o valor do iPhone, né? É o valor de um iPhone, cara. Como é que tu pode pegar e comprar um iPhone? Tu vai fazer o quê? Vai andar em cima dele? Porque o Celta queira, não queira. Pô, o Celtinha levava a gente pra tudo quanto é lugar, né? Sim. Guerreiro, o carrinho tá lá e beleza, levava, trazia e tal. Pô, bacana. Agora como é que tu compra um iPhone do preço de um Celta? O novo aí que lançou aí no Brasil tá batendo 10 conto. Cara, preço de uma moto, de um carro, entendeu? Então tem coisa assim que não faz sentido, né? Quando na verdade tu falou que comprou um Accord 2004 por $1.000, o preço de um iPhone. Um preço de um iPhone. Entendeu? Mas aqui, é um carrão pelo preço de um iPhone. Entendeu? É diferente, entendeu? Então assim, cara, são coisas que não fazem sentido, né? Não é essa a questão de tal, porque a gente sempre quer mostrar... a ideia é mostrar o que os Estados Unidos proporciona, né? A ideia de estar aqui e de mostrar pra galera entender um pouco mais de como é a vida, né? A vida aqui dia a nos dia, Estados Unidos, né? dia a dia, como é que as coisas funcionam aqui, né? E cara, uma parada que pra mim é uma das coisas que mais me motivou, uma das coisas que eu ouço muito falar, que eu vejo muito em filme, em série, é uma frase muito americana, eu vejo muito vídeo no TikTok e americanos falando sobre isso também, que é o sonho americano. Né? Americano fala disso o tempo inteiro, durante discurso de governo fala sobre isso e tal. E você acha que pra gente imigrante, pra brasileiro, é possível a gente viver o sonho americano? E se sim ou se não, né? Qual que é o teu ponto de vista em relação ao sonho americano, né? O que representa isso pra você? Eu vou ser bem sincero, esse termo sonho americano, eu acho que nós nunca conversamos sobre isso lá em casa. Não é algo que é popular para nós, assim, lá em casa. Mas eu acho que aqui é a terra dos sonhos realizados. Sonhos realizados em vários aspectos. Eu realizei um monte de sonho. Parece ser uma coisa boba, mas eu tinha um sonho no Brasil de ter um Corolla. E no Brasil, na época, era um carrão. Pelo menos hoje. Até hoje, é um carrão, né? E eu cheguei aqui e, com a ajuda de um amigo, até ele esteve aqui no podcast, o Wellington. Maneiro. Ele me deu o dinheiro da entrada e eu consegui comprar. Me deu não, ele me emprestou o dinheiro da entrada e eu consegui comprar o carro dos meus sonhos, que era um Corolla. Já ia ligar pra ele daqui a pouco, Pô, irmão, depois tu me dá o dinheiro da entrada. Então ele me emprestou e eu consegui comprar o carro dos meus sonhos. Eu realizei um sonho, ter um Corolla. Aqui, a gente fala, parece soberba do americano, mas aqui o Corolla é um carro popular. É popular. Muito popular. Mas era o carro dos meus sonhos. Então eu comprei no ano seguinte, né, que eu cheguei. Então em um ano eu realizei um sonho. Maneiro. Que eu acho que eu demoraria muito tempo para realizar no Brasil. Porque, por exemplo, eu comprei, na época, eu paguei $13 mil num Corolla 2018. Com pouquíssimas... Novaço. Pô, 2018, pô. O Corolla era 2018 e eu comprei ele em 2019. Zero, praticamente. E eu paguei $13 mil. Caraca. E no Brasil ele tava $90 mil. É verdade. Então no Brasil eu ia demorar a vida toda para conseguir comprar. E aqui botar eu consegui... uma média salarial, acho que você chegou até a comentar quando você, na hora de tirar o visto, tava ganhando 1.500 pilas, sua esposa 1.200. Né? Então só tu pegar 1.500, multiplicar aí, você vai ver que para chegar em 90 mil, quantos meses você vai levar se você não fizer nada. Se tu não pagar tuas contas, não comer... Não, e não sobrava, né? Porque quem é que vive com 2.700 um casal, pagando parcela de casa, pagando tudo... É bem difícil viver com esse salário. Imagina fazer sobrar para conseguir comprar um carrão desse. Então, para mim, era um sonho realizado. Outra coisa também, eu saltei de paraquedas. Aqui? Eu realizei um sonho meu de infância. Paraquedas é a mesma coisa? Parapente não. Não, paraquedas que ele tá falando é base jump, né? Saltar do... Base jump não, saltar do avião, pô. Saltar do avião. Skydive. Caraca, que maneiro, Eu, cara. A minha esposa, alguns amigos, nós saltamos de paraquedas. Eu nunca pesquisei o preço no Brasil, porque eu sabia que eu não teria condições de pagar. Então aqui nós pagamos, acho que foi $300 cada um. Daí a gente pegou um pacote e com vídeo, junto, com foto, e eu e a minha esposa deu $700. $700 nós dois saltamos de paraquedas. Eu realizei um sonho. Para uma pessoa pode ser simples, mas para mim foi o sonho da minha vida. Eu queria muito saltar de paraquedas. E até hoje eu lembro assim, meu Deus, sou muito feliz por isso. E o meu maior sonho eu realizei no Brasil, né? Não é sonho americano, é sonho brasileiro, que foi casar. Eu realizei no Brasil. Mas, por exemplo, aqui eu e a minha esposa tivemos várias viagens bacanas.
que eu não teria condição no Brasil. Então, eu não sei o que é o sonho americano, mas os nossos sonhos, todos os anos a gente realiza alguns. Por exemplo, meu filho nasceu, que era outro sonho, com uma baita estrutura. Nós tivemos dificuldade no parto, eles estão preparados para tudo. Então, ele nasceu aqui com tudo pago, tudo de graça, num hospital com estrutura. Ele tem plano de saúde que eu não preciso pagar. Então, ele tem acesso a tudo por ser americano e a gente não precisa pagar. No Brasil, a gente teria que ter um plano de saúde muito caro, que com o nosso salário a gente não ia conseguir pagar. A gente ia depender do público, e às vezes o público não oferece um bom serviço, às vezes oferece, às vezes não. Tem que ter muita sorte também. Então eu tive um filho aqui com uma baita estrutura. O meu filho consegue hoje, por mais que a gente ainda não seja considerado ricos, mas meu filho pode comer o que ele quiser, ele pode ter o que ele quiser de roupa. Roupa, alimentação. Ele veste as melhores marcas por 10, 12 dólares, 5 dólares, 6 dólares cada peça de roupa. E lá no Brasil é 120, 140, 200, 300 reais. Tem uma reais. marca de crianças que é... Nem sei falar direito pronúncia, não sei como é que é a Carter's. Carter's, tem no Walmart. Tem no Walmart. Caraca, isso é coisa mas muito top, que eu nem sabia, porque eu não tenho filho, né? Então, só porque alguns amigos, algumas pessoas comentaram e tal, não sabia. E um belo dia desse eu fui procurar pra mandar pra um filho de um amigo no Brasil. Quando eu fui lá, cara, tinha Carter's no Walmart, cara. E tipo assim, 3 bodezinhos, né? Aquele macacãozinho assim inteiro de criança, 3 bodes daquele por 7 dólares. E tipo, um bode daquele lá no Brasil era 70 reais, cara. É, o joguinho com mais dá 150. E aqui se tu comprar na loja da Carter's, vai ser 12,99, né? Caraca, velho, um negócio assim, então, que pode parecer bobeira. Pode parecer bobeira, mas pra nós não é. Por exemplo, teu filho tendo um melhor... Então, por exemplo, a gente precisou do daycare. A gente tem condições de pagar um melhor daycare que tem aqui. No Brasil eu não teria condição. É porque, igual você falou antes, só no daycare... No final do dia, a mulher vem passar pra você um relatório, as atividades do teu filho, quantas horas de sono, o que ele comeu, o que ele fez, o que ensinou pra ele naquele dia. Cara, nem escola particulares mais tops no Brasil pra fazer um negócio desse, né? Eles aprendem até linguagem de sinais pra bebê. Caraca. Então, por exemplo, ele tem várias experiências, várias atividades. A gente tem um aplicativo que a gente acompanha ele assim direto, eles mandam fotos, eles atualizam cada trocada de fralda, cada vez que ele come. Qualquer coisa eles ligam para nós, qualquer coisa eles informam. Então ele tá aprendendo um monte de coisa, ele aprende se ter amigos e tudo e tal. E eles passam muito detalhe pra gente, tem uma baita estrutura. E eu consigo, sabe, pagar por isso. E no Brasil, provavelmente, eu não conseguiria pagar para um colégio particular com essa estrutura toda para o meu filho. Então, são sonhos que a gente realiza. Então, aqui eu não sei se é o negócio do sonho americano, eu não sei o que é em si, se é a casa, o carro e tal. Mas aqui é a terra dos sonhos realizados, nesse aspecto. Nesse aspecto é a terra dos sonhos realizados. E daí você deixa pra gente... Acho que fica bem claro que é bem pessoal, né, cara? Não existe uma receita de bolo, né? Pra se viver um sonho americano, né? O que é pra um não é pro outro, e tudo bem por isso também. Mas que pra você foram sonhos, coisas que você tinha de plano pessoal, ou de plano junto com a tua esposa, ou de coisas que vocês conversavam, né? Veio casado do Brasil, mas aqui o teu casamento pôde andar mais algumas coisas, não porque no Brasil não andaria, mas aqui você teve mais tempos a sós com a tua esposa, em viagem, curtir locais novos. A gente sabe que viagem traz memória, né? Traz aqueles ambientes. Caramba, lembra aquela viagem que a gente fez no ano tal, pro lugar tal? Então, assim... Não tem uma regra, né? Eu acho que é muito particular de cada um, né? Exato, e eu gosto de fazer essa pergunta justamente por isso, porque é uma coisa que a gente vê rodando o mundo inteiro falando sobre sonho americano. É uma frase dos americanos, né? Eles falam muito sobre isso, sobre sonho americano. Isso é plano de governo para ajudar a melhorar o sonho americano, que, sei lá, acho que num plano de governo vai estar incluído isso, igual você falou, conquistar uma casa própria, um carro e tal, nananã. Mas que eu gosto de perguntar isso justamente por isso, porque a definição de sonho já é diferente. A definição de sonho americano também, né? O que cada um enxerga é uma definição diferente. Faz com que a gente pense de forma diferente. Nós somos pessoas diferentes e a graça é exatamente essa. Esse é o bom. Entendeu? O teu ponto de vista sobre sonho americano, né? Ou sobre sonho, né? O que você acha que de fato funciona, né? Tanto que a gente agora tem que tomar cuidado com viagem, eu e a minha esposa, porque da última vez que a gente viajou, ela voltou grávida. A gente fica muito feliz nas viagens e ela volta grávida.
É verdade, né? Porque se cada viagem... Se quiser ter mais um baby, é só viajar. E, cara, você tem algum lema teu, né? Que isso é legal, porque... eu sempre pergunto isso porque incentiva as pessoas, né? Tu tem algum lema teu ou alguma coisa que você leva contigo, que te impulsiona, que te faz continuar, que te faz continuar nessa jornada? Não, eu vou daqui pra ali porque eu faço isso, eu falo isso, eu ajo dessa forma. Tu tem alguma coisa que tu consiga compartilhar com a gente? Um lema ou... Enfim. Uhum. Eu tenho uma frase que, por muito tempo, na época que a gente botava a frasinha no WhatsApp, eu trouxe do Brasil, que foi vindo diversas experiências, eu cheguei a uma frase que é: Jesus é suficiente. Uhum. Em que aspecto? É que se tu tiver Jesus, não te falta mais nada. Uhum. E Jesus sempre te preenche naquilo que tu tem falta. Uhum. Igual nós estávamos conversando que na lista de prioridades, Deus não está na lista, Deus é a lista. Uhum. Então eu vivo a minha família para a glória de Deus, para Jesus. Eu vivo o meu emprego, a nossa empresa foi criada para a glória de Deus. Eu sou pai, eu educo meus filhos para a glória de Deus, porque Deus é a lista. Deus não está em primeiro, Deus não está em segundo, Deus é a lista. Uhum. Eu tenho momentos de prazeres, de sair com amigos, meus relacionamentos de amizade, tudo é para a glória de Deus. Uhum. E eu digo que Jesus é suficiente. Em que aspecto? Como eu falei no início, aqui é uma terra de muita oportunidade, mas é uma terra de muito desafio. Uhum. E quando tu achar que não dá, Ele vai estar lá. Quando te faltar capacidade, Ele vai estar lá. Uhum. Quando tu achar que tu não tem mais saída, Ele vai estar lá. Uhum. Ele vai ser a saída. Uhum. Ele vai ser aquilo que te falta. Ele vai te dar aquilo que tu precisa. Ele vai te levantar quando tu cair. Ele vai ser tua força quando tu não tiver força. Eu sempre digo, Jesus é suficiente. Uhum. Eu passei diversos momentos difíceis aqui, de dificuldades aqui, e sempre quando eu orei, eu me senti sozinho, eu me senti sem força, eu quis reclamar, eu quis ser pessimista, eu sou uma pessoa pra cima pra caramba. Uhum. E ele sempre falou pra mim: eu tô aqui como eu estive em todas as outras vezes. Uhum. Tu vai passar por isso, assim como tu já passou, assim como tu chegou até aqui. Nós estávamos até conversando sobre o The Chosen, e ter um relacionamento pessoal com Jesus e considerar e saber que Ele é suficiente na tua vida, eu acho que isso é a chave para tudo. Esse é o lema da minha vida. Por exemplo, se pegar a minha família hoje, largar no meio da Europa, da Alemanha, por exemplo, que a língua é super difícil, falar, começa aqui, e foi Deus que me levou para lá, irmão, eu só vou olhar para o meu melhor amigo, para aquele que sempre esteve comigo, que é Jesus, e falar assim: nós de novo. Eu sei como tu fez, como tu abriu a porta antes, tu vai abrir agora. Uhum. E se tu não abrir a porta, eu sei que isso é um processo que tu quer que eu passe para mim criar mais estrutura, para mim ter uma casquinha a mais, para mim ser mais forte. Então, um lema que eu trago para minha vida é: Jesus é suficiente. Ele nos basta. Por exemplo, a gente pode ter, às vezes as pessoas falam: vem para a igreja que teu casamento vai ter sucesso, vem para a igreja que tu vai ter sucesso financeiro, vem pra igreja que as coisas vão dar certo. Não. Esse negócio é uma proposta errada. Às vezes tu pode vir pra igreja e pelo teu cônjuge não partilhar da mesma fé, tu pode perder o casamento. Verdade. Mas tu pode perder o cônjuge, mas Jesus tu nunca pode perder. Tu pode vir pra igreja e tu perder o emprego, mas tu pode perder o emprego, mas Jesus tu nunca vai perder. Tu pode dar errado em tudo na tua vida, mas se tu dá errado em tudo na tua vida e chegar no final dela, o teu amigo, Jesus, o suficiente, aquele que é suficiente, estiver no teu lado, irmão, tu venceu na vida. Porque tu chegou com ele. Então esse é o lema da minha vida. Sempre quando as coisas dão errado, sempre quando não vai, sempre ou tem um propósito, ou ele vai abrir uma porta. Nem que seja no 45 do segundo tempo, quando a gente costuma falar no futebol. E ele sempre faz, sempre tem um porquê, sempre tem algo, e às vezes ele não vai nos livrar, às vezes ele vai deixar nós passar. Mas uma coisa que sempre vai acontecer, ele nunca vai nos deixar. Sofrendo, chorando, não vencendo, porta fechada, não evoluindo, não realizando o sonho, porque às vezes não é o sonho dele, mas ele sempre vai estar lá. A presença dele nunca vai faltar. Esse é o lema da minha vida. Jesus é suficiente. Fica até mais fácil, né, cara? Mais leve. Mais leve de passar. É igual entrar... Talvez vai ser um exemplo banal,
e não dá de se aplicar ainda, quando o Barcelona tinha o Messi, ele sabia que quando o jogo tivesse apertado, ele ia arrumar alguma coisa pela genialidade do Messi jogando futebol. Mas nem sempre ele faz. Só que com Jesus, sempre vai acontecer alguma coisa. Sempre vai, não tem esperança. Sempre vai acontecer algo. Sempre vai. Então essa é a minha garantia. Eu acordo de manhã e o que me dá esperança é Ele. Eu vou dormir à noite, o que me dá esperança é Ele. Porque, por exemplo, não faz sentido eu tentar construir alguma coisa com tanta instabilidade no mundo. Não faz sentido eu ter filho. Por que eu vou criar um filho, botar um filho meu... Você sabe como é que as coisas estão aí fora, né? Cara, eles ensinam ideologia de gênero no colégio, pra criança. Eles ficam encucando coisa nas crianças, já eles muitos novos. O mundo aí fora é uma selva, tá todo mundo tentando te matar. Por que eu vou fazer filho? Porque Jesus é suficiente. Assim como Jesus esteve comigo e toda a minha história vai estar com Ele. Uma coisa que eu sempre oro... é que o melhor amigo do meu filho não seja eu, mas seja Jesus. Que eu seja o segundo colocado. Eu quero ser sempre o segundo colocado. Uma coisa que eu sempre oro é que eu seja o segundo homem na vida da minha esposa, mas que o primeiro homem da vida da minha esposa seja Jesus, e que eu seja sempre o segundo. Eu falo, Jesus, em tudo na minha vida eu quero ser o segundo, porque tu sempre vai estar em primeiro lugar. Esse é o lema da minha vida. Esse é a razão pela qual eu acordo e pela qual eu durmo. Jesus é suficiente. Uau. Maneiro. E, cara, pra gente ir pro começo do final, né? Começo do fim. E só pra gente voltar de novo um pouquinho, né? Porque, pô, depois dessa agora que ficou até ruim de continuar o assunto, de perguntar outra coisa, porque a gente sabe disso, né, cara? Não tem pra onde correr, né? E só pra você dar uma pincelada pra gente em relação ao que você tem ou que você conquistou. Não tô nem falando pra você ficar falando aqui, tem isso, aquilo, blá, 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 não. Mas você acha que você tem algo, ou você conquistou algo que você, se você parar pra olhar agora, você fala, cara, isso seria muito ruim de eu conquistar, então foi os Estados Unidos que permitiu eu conquistar ou eu ter? Eu acho que, em primeiro, maturidade. Eu acho que eu cresci uns 10 anos em cada ano. Cada ano eu acho que a gente cresce uns 10 anos em maturidade, pelos desafios. Então eu acho que maturidade, se eu voltasse pro Brasil hoje, por exemplo, eu voltava uma pessoa completamente diferente. Tudo fica nas tuas mãos, né, cara? Do pé à cabeça. As responsabilidades é tudo 100% na tua mão, né, cara? Não tem jeito, ou tu faz ou tu faz. Então eu conquistei mais maturidade, eu conquistei mais hombridade, os Estados Unidos te faz ser mais homem. Porque lá tu sabe que se apertar, e o pai? O tio. Aqui não, é contigo, irmão. Eu cansei de muitas vezes a minha esposa estar preocupada com algumas coisas e eu chegar e falar pra ela assim, tu confia em mim? Ela fala, eu confio, então relaxa que eu vou dar um jeito. E tu tem que dar um jeito, tem que ser tu que tem que dar um jeito, ninguém vai dar um jeito pra ti. Então tu aprende a ser aqui, o que eu conquistei aqui, mais hombridade, mais maturidade, espiritualmente. Eu cresci muito em noção de ministério, eu cresci muito. Nossa, a perspectiva de ministério fez assim, ampliou muito eu saindo do Brasil. Então, os Estados Unidos me deu muitas coisas no aspecto pessoal, assim, de desenvolvimento. Eu acho que foram as principais coisas. O meu casamento, nós sempre fomos melhores amigos, sempre fomos cúmplices. Mas nós aqui, os Estados Unidos fez nós nos aproximar assim, de uma forma fantástica. É como... Vocês entendem, porque vocês também estão aqui como casal. É como se eu entendesse que a única pessoa que eu tenho é ela. E como que ela soubesse, a única pessoa isso que ela tem sou eu. É bem isso. Então a gente tem um nível de intimidade no casamento, de cumplicidade, de amizade no casamento aqui nos Estados Unidos muito maior. É aquilo que eu te falei, ou te afasta totalmente, ou te une de uma forma muito forte. Então, melhorou meu casamento, assim, muito. Em desenvolvimento pessoal, os Estados Unidos me deu muito. Mas também, materialmente, me deu a oportunidade me deu liberdade, tanto de tempo. Eu tenho mais tempo aqui do que no Brasil, apesar da vida aqui ser muito corrida. Por quê? Porque agora nós somos donos do nosso próprio negócio.
Então, por exemplo, meu filho essa semana ficou doente. Nós cancelamos nossos compromissos, fomos buscar ele nós dois cuidamos dele, nós dois levamos o médico, nós dois passamos o resto do dia com ele. Coisa que no Brasil, se eu falar, vou ter que sair cedo por causa, vai ficando ruim. Porque o regime CLT, ou até para empreender no Brasil, né, tudo te sufoca lá. Então aqui me deu mais liberdade de tempo. Eu tenho até trabalho nisso para mim ter mais tempo com a minha esposa, ter mais tempo com meu filho, e por isso que a gente trabalha para nós. Aqui me deu conquista também, como eu falei antes, eu realizei o carro do meu sonho e agora eu dei um upgrade. Eu também, depois de sonhar, a gente começa a sonhar mais alto, né? Exato. E depois do Corolla eu queria sempre ter um carro maior, uma caminhonete e tal. Eu sempre idolatrei no Brasil e tal. E eu consegui conquistar várias coisas aqui também, financeira aqui, que eu não tinha no Brasil. Então, os Estados Unidos, entre aspas, né, que é óbvio que é Deus, mas ele me deu muito desenvolvimento pessoal, muito mesmo, em todos os aspectos, do espiritual à inteligência emocional. Ele me desenvolveu muito, principalmente pessoalmente, e também no financeiro. Ele me deu uma esperança de eu conquistar coisas que eu nunca imaginei, de empreender, porque eu também já empreendi no Brasil e também já quebrei, né, no Brasil, né? É 28 anos, mas é igual eu falei antes, eu só não roubei, não matei, não me prostituí. Todas as profissões já fez, de servente de pedreiro, de obra, de pintor, de encanador, despachante, de forte, vendedor de roupa, empresário, tudo eu já fiz. E tudo eu aprendi, tudo. Mas aqui me deu uma esperança de construir aquilo que eu sempre sonhei, de ter liberdade de tempo, de trabalhar para mim mesmo, de poder focar no ministério e na minha esposa. E também, nesse tempo aqui, nós investimos muito dinheiro, não gastamos, em cursos, diversos cursos, tanto ministeriais, como desenvolvimento pessoal, como de empreendedorismo. Nós estamos investindo. E as pessoas acham que é gastando, mas a gente está investindo. E coisas que eu não poderia comprar no Brasil. Por exemplo, a gente vê os cursos no Brasil, R$5.000, R$2.500. Daí a gente vai converter e fica mais acessível para nós. Então nós podemos... É verdade. Podemos... Para estudar, adquirir conhecimento, até isso fica mais fácil, né, cara? O que eu conquistei aqui muito foi isso aí. Desenvolvimento pessoal, algumas coisas financeiras, óbvio, mas muito, muito acesso. Eu acho que a palavra daqui é acesso. Ela te dá acesso a muitas coisas que talvez tu demoraria muito mais tempo no Brasil para conquistar. Não que seja impossível, né? Não, tem pessoas... Mas que a jornada é um pouquinho mais difícil, né, cara? Um pouco mais longa. É verdade. E, cara, eu sempre gosto de... A não ser que você queira fazer mais alguma colocação e tal, e a gente pode continuar batendo papo de boa. Mas eu sempre gosto de ir levando o programa pro final dele com a pergunta mais clássica de toda, que é em relação a voltar pro Brasil. Mas essa tu já respondeu pra gente, né? E eu até acho legal, né? Só falei basicamente por falar aqui, até porque a galera de casa já viu também, já ouviu, né? Já ficou claro isso. Mas perguntei mais por conta disso, para ficar bem fixado, né? Dessa ideia tua, que foi uma das paradas... A gente, na verdade, a gente falou muitas coisas aqui, muita coisa que tu falou me chamou a atenção, né? A parada do teu filho em relação a ter o tempo, a colocação que você colocou do inglês, para você poder ter tempo e qualidade do que teu filho, do que está acontecendo com ele na escola e tal. Cara, eu nunca tinha ouvido ninguém falar aquilo ali. É uma parada, uma das coisas que você falou que me chamou a atenção, né? Mas o de voltar pro Brasil, acho que ficou muito interessante. Mas legal também quem tem um plano de voltar. Eu falo isso sempre, são pessoas diferentes, né? E tudo bem, eu conheço gente também que tem uma vida bacana pra caramba aqui. Eu conheço eles pessoalmente, né? Um casal que a gente conhece, eles têm uma vida bacana aqui. Mas, cara, os caras estão construindo um patrimônio absurdo lá no Brasil. Troço grande no Brasil. Porque a vontade deles é de se aposentar e de morar lá no Brasil. Eles estão aguardando mais um pouco, tem mais algumas coisas para conquistar. E, cara, bacana. Só que a tua colocação, né? Só voltei nisso pra frisar bem. Por quê? Porque a tua colocação foi: quando você tá vivendo em mais de um lugar, ou não sabe o jeito que você quer, você acaba adoecendo, né, cara? Isso, e mais do que você nem colocou você não ganha dinheiro,
você não fica rico, tu não falou nada disso, você só falou você acaba adoecendo, porque você tá focado lá no Brasil, tá focado aqui, não se alimenta direito, come porcaria para poder mandar dinheiro e tal, e você acaba adoecendo, né? Então, só voltei nessa pergunta de se você tem vontade de voltar pro Brasil, que a gente sabe que agora não, mas para focar nisso, né? Para ficar como esse recado bacana de que, cara, onde você estiver, no que você estiver fazendo, vai lá, faz, né? Fica. E daí eu queria ver se tem mais alguma coisa para falar em relação a isso. Porque... sobre voltar ao Brasil, uma coisa super interessante, eu assisti algumas entrevistas tuas aqui no podcast e o que mais me chamou a atenção e mais me edificou é a diversidade das pessoas. Cada uma tem um propósito, cada uma tem uma vontade, cada uma tem uma perspectiva. Isso que é o mais interessante sobre pessoas. Então, se a pessoa chega aqui tem um planejamento para voltar para o Brasil, sem problemas. É ela que escolhe. Se a pessoa não sabe, eu vivo entre aqui e o Brasil, também sem problemas. É uma escolha dela, eu respeito todo mundo. Mas a minha perspectiva é viver um dia de cada vez. Tu não tem planos para o futuro? Eu tenho, eu planejo, mas como diz o texto bíblico, nós fizemos o plano, mas a palavra final é Deus. A decisão final é Deus. Então eu procuro viver um dia de cada vez. Fala, hoje tu quer voltar ao Brasil? Hoje não. Eu tenho um filho que provavelmente, não é certeza, mas provavelmente ele vai ter muito mais oportunidade aqui. Então se eu pensar nele, eu tenho que ficar aqui. Mas eu também tenho um Deus que é o Deus das oportunidades. Então se ele falar, volta que eu preciso da tua família lá, eu tenho um propósito com a tua família lá, eu falo, ok, vamos vender as coisas aqui e tchau Estados Unidos, obrigado por tudo e bora, vamos voltar para nossa nação. Assim como se for para a África, abandona tudo e vai para a África, vamos. Então eu tenho como filosofia de viver um dia de cada vez. Então hoje eu vou investir tudo aqui, meu dinheiro aqui, eu vou investir todo o meu tempo aqui, eu vou investir todos os meus sonhos aqui até isso mudar. Se amanhã mudar, não tem problema. Mas hoje não volto não. Apesar da saudade da família, claro, saudade dos amigos, a vontade de viver no meu rincão. Mas apesar de tudo isso, hoje eu não tenho plano nenhum de voltar. Maneiro. Cara, queria te agradecer mais uma vez, né, por estar aqui com a gente. Teu tempo, esse papo, maneiro pra caramba, igual eu falei no começo, na verdade o podcast já tinha começado... já gravamos 3 antes, algumas horas antes e tal, e esse tipo de coisa... aproxima a gente, né? Você viu aqui com a gente também, o que eu falo sempre, a primeira pessoa mais próxima de você, até antes de chegar pra galera em casa, é a gente, né, cara? Então, a gente tem aprendido muito, cada semana tem uma galera diferente, falando coisa diferente. Então, cara, alguns constroem algumas coisas. Teve um convidado semana passada que ele falou sobre amizade, cara, que mexeu com a minha cabeça e tal, entendeu? A forma que ele colocou a amizade, né? Então, assim, a amizade, a importância que ela tem, o quanto te levanta. Num país igual aqui, como a gente tá aqui sozinho, né? A gente sabe que tem hora que, só o amigo pode te sustentar ali, pra te dar uma moral. Igual você falou, te deu uma moral na entrada do carro, depois, você me paga de volta e tal. Então a gente sempre tá rodeado de amigos e de pessoas que, né, tão levantando a gente. Então, cara, tá perto de você hoje, você tá contando a tua história, tá dividindo isso com a gente antes do que a gente conversou. Né? Então, assim, te agradeço demais por conta disso, porque foi um papo muito bacana, muito edificante, né? E traz coisa pra gente, pra fazer a gente pensar. Espero, assim, pra galera de casa também. Então, muito obrigado pela... Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês. Vocês são um casal muito especial pra nós. Nós já congregamos junto, né? E hoje tivemos uma conversa de mais tempo aí junto. Foi muito bom estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho, né? Maneiro. Ter essa oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pela conversa, pelo café. Muito obrigado por tudo. Vocês são muito especiais. Valeu, irmão. Obrigado. E galera, mais uma vez, né, curte lá, compartilha, manda pro amigo. Tem o nosso Instagram lá, @FromBrasilPodcast. E ativa, galera. Toda semana a gente está trazendo conteúdo diferente. Bota o sininho lá, ajuda a gente a fazer com que o YouTube esteja mandando nosso vídeo para mais pessoas. Muito obrigado, até a próxima e fui!